Gente, quem precisa de uma palavra essa noite? Amém? Eu fico feliz quando a gente pode compartilhar daquilo que Deus está fazendo no nosso meio. A palavra que nós vamos ministrar essa noite é a contradição. Repete comigo, a contradição. Pode projetar no telão, por favor. Talvez você não entenda nada do que está ali no telão. O nosso pessoal que faz as slides ali, cada dia me surpreende mais, mas saiu exatamente como eu imaginava que sairia. Você vai entender por quê. A contradição. Entenda só. Você já ficou surpreso com a conversão de alguém que aos seus olhos seria impossível? Você já se deparou com alguém rendido aos pés do Senhor, que você conhecia, que você olhava a vida dessa pessoa, e hoje você vê ela na igreja e fala: cara, eu nunca imaginei essa pessoa na igreja. Eu nunca imaginei essa pessoa servindo, líder de célula. Isso é absurdo. Nunca eu conheço essa história. Eu conheço quem essa vida é, quem essa vida foi. Sabe, o interessante é que você fica surpreso com isso. Hoje eu estou bonitão para foto, né? Senão eu saio saindo, fazendo biquinho, o pessoal faz figurinha, faz um monte de coisa comigo depois, Mas todos os dias isso tem acontecido. Pessoas têm se rendido aos pés do Senhor, e você tem olhado e tem dito: meu Deus, eu jamais imaginaria ver essa pessoa na igreja. Eu imaginaria qualquer um, mas essa pessoa, jamais. São pessoas que você conhece desde a infância, pessoas que você tem acompanhado desde o seu nascimento, do convívio, e a cada dia você olha a vida da pessoa e você diz: cara, essa pessoa está tão longe, essa pessoa está tão afastada, essa pessoa está tão desviada. Mas daqui a pouco você olha ela na igreja, ela no altar, e do altar você já vê ela desempenhando o ministério, e desempenhando o ministério você já vê Deus levantando ela para um chamado pastoral. Daqui a pouco você já vê ela pastoreando uma igreja, Deus fazendo absurdamente através da vida dela, essa pessoa pregando no país, fora do país, e você olha e dizia assim: cara, eu nunca imaginei. Eu nunca imaginei que Deus faria isso na vida dessa pessoa. Sabe, de repente, num dia comum, algo maravilhoso acontece, e aquele que era condenado aos teus olhos, ele passou a ser salvo por Jesus. A presença gloriosa de Jesus alcançou aquele pecador, e a sua história foi totalmente mudada pelo poder do Evangelho, pelo poder do amor de Jesus. Eu estou contando esse relato, mas eu estou falando de você. Eu estou falando de você, da tua história. Eu estou falando de quem você era, das mazelas que você possuía, dos erros que você cometia. Eu estou falando de alguém que foi totalmente desacreditado por muita gente. Alguém que ainda pega um álbum de fotografias e olha quem era e lembra: cara, eu lembro que eu estava tão longe. Eu estava vagando por um mundo perdido. Eu lembro que eu estava tão distante. Lá atrás eu achava que era feliz, mas eu não tinha encontrado o que eu encontrei agora. Ah, Jesus, estou falando de você, meu querido. Vaguei mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Só tenho você. Você lembra do seu passado? Lembra como é que você estava? Eu vaguei mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Só tenho você. Só tenho você.
inevitável perceber. É a tua história, querido. Tenho certeza que muita gente tinha desistido de você. Eu tenho certeza que muita gente tinha olhado para você e já tinha dito: cara, eu não quero orar mais. Já me deu tanto trabalho, já paguei um preço muito alto, já gastei horas conversando, sabe, eu já jejuei por aquela vida, eu já fiz de tudo, eu não consigo fazer nada. De repente você ouviu isso de alguém. De repente você mesmo se olhava no espelho e dizia: estou cansado de tentar e não dá certo. Eu estou cansado de lutar, de jejuar, de querer abrir mão de tantas coisas, mas eu não consigo firmar, eu não consigo estar junto. De repente essa era a tua história, e no teu coração gerava uma inquietação acerca de quem você era. E você trancado, sozinho, isolado, desacreditado de todo mundo. Dentro de você só havia um grito: me acha, Jesus. Me acha, Jesus. Sabe, seus pais, seus irmãos tentaram a todo custo apresentar Jesus para você. Seus melhores amigos tentaram a todo custo apresentar Jesus para você. Porém teve um dia que não foi ninguém que apresentou Jesus para você. Ele decidiu se revelar a você. Ele decidiu te achar. Ele decidiu te encontrar. Ele decidiu ir ao teu encontro. Será que você consegue se lembrar desse dia? Desse glorioso dia, desse maravilhoso dia. Hoje eu quero ler com você a história de um homem assim. Eu quero apresentar a vocês hoje a história do pequeno Zaqueu. Eu não sei se ele tem cara de Zaqueu, mas ele é pequeno, está numa árvore, procurando enxergar alguém. Eu quero ler com você um texto bíblico que está no livro de Lucas, no capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 10. Lucas 19, do 1 ao 10. Eu vou ler isso na Nova Almeida atualizada. Entrando em Jericó. Espera aí. Tá. Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se eu roubei alguma coisa de alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Deus, eu agradeço ao Senhor por essa palavra lida. Eu agradeço ao Senhor por essa oportunidade de compartilhar esta palavra. Eu agradeço porque eu sei que o Senhor tem algo de especial para fazer hoje neste lugar. Então fique à vontade no meio do teu povo. Fala aos nossos corações, Pai, de acordo com a tua soberana vontade. Em nome de Jesus, amém e amém. Sabe, nós acabamos de ler a história de um homem pequeno,
chamado Zaqueu. Tudo que muitas pessoas conhecem, a grande maioria conhece de Zaqueu, é que ele era um homem pequeno que subiu numa árvore para ver Jesus. De manhã, depois da nossa classe, maturidade, um jovem me procurou e dizia: pastor, eu lembro quando eu era pequeno e eu via aqueles desenhinhos que passavam na televisão nos domingos pela manhã. Você ia contando a história e eu ia relembrando aqueles desenhos, eu via aqueles desenhos novamente. Gente, eu também gostava desses desenhos. Tem alguém desse tempo aí? Eu me amarrava de poder, logo cedinho, e eu já estava grande já. Não faz muito tempo isso, ou faz? Eu me perdi no tempo. Mas nós vemos a história deste pequeno homem, e tudo que às vezes a gente sabe dele é que ele era um homem pequeno que subiu numa árvore para ver Jesus. No capítulo anterior, nos textos anteriores, você vai perceber que Jesus ele estava indo para o martírio. Jesus estava indo para o fim da sua caminhada. Jesus estava passando por Jericó, e o próximo passo era entrar em Jerusalém, porque em Jerusalém seria a última semana de vida dele. Jesus ele passa por Jericó pela última vez, e quando ele está entrando em Jericó, ele encontra um cego de nascença, e era a última oportunidade desse cego. Esse cego estava à beira do caminho, esse cego não teria mais uma chance, era a última chance deste cego de se encontrar com Jesus. Jesus passa por aquela rua, se encontra esse cego, mas no meio de sua caminhada, dentro de Jericó, o texto que nós lemos, a gente percebe que Jesus ele se encontra com este pequenino chamado Zaqueu. Entre Zaqueu e o cego, nós temos algumas coisas em comuns e outras que se destoam. O cego ele era pobre, Zaqueu ele era muito rico. O cego ele estava na beira do caminho, Zaqueu também, só que ele estava em cima de uma árvore. O cego ele precisou se levantar para falar com Jesus. Zaqueu precisou descer para falar com Jesus. O cego ele estava esquecido, Zaqueu ele era odiado. Mas por que Zaqueu era odiado pelo seu povo? Jericó ele era uma cidade muito rica, era uma belíssima cidade. Jericó ficava abaixo de Jerusalém. As pessoas, um dos caminhos para se chegar em Jerusalém era passar por Jericó. Era uma cidade escolhida por alguns nobres, por alguns reis, para um recanto nas férias, porque havia ali fontes de águas quentes, e eles queriam um lugar tranquilo. Jericó era uma rota de comércio, então o dinheiro passava por Jericó. Jericó também era escolhido como lar dos sacerdotes. Os sacerdotes tinham um tempo no templo de ofício, e eles ficavam semanas nas suas escalas, internados no templo. E quando terminava a escala dele, o sacerdote voltava para casa, o levita voltava para casa. Você vê isso na história do bom samaritano. Eles estavam de Jerusalém para Jericó, e as casas dos sacerdotes normalmente eram em Jericó, porque era próximo a Jerusalém, e era um lugar bonito, um lugar muito agradável. Jericó era um lugar tranquilo e desejável. Só que naquela época, aquela região ela era dominada pelo Império Romano. E a dominação naquele tempo é diferente das dominações antigas. Quando um rei vinha sobre uma cidade, ele vinha com seu exército, eles queimavam as casas, eles matavam os homens, eles raptavam as mulheres e as crianças como escravos, eles roubavam os bens, eles tiravam toda a plantação. E eles faziam isso uma vez só. E eles faziam isso de tempo em tempo, de lugares em lugares. Era um lucro absurdo de um dia, mas que se perdia depois. No tempo de Roma, a dominação era diferente. Eles dominavam a cidade, subjugavam a cidade, e eles colocavam dentro dessas cidades coletorias de impostos, pessoas responsáveis para cobrar do povo um tributo, uma paga, para o governo. Diferente, não muito diferente do que a gente tem hoje. Só que agora ninguém cobra você, já chega descontado na fonte. E aí de você se não pagar. Vem um bicho grande peludo depois e nhau, tipo um leão, entendeu? Que não é o leão da tribo de Judá. Mas a gente percebe que naquele tempo já havia uma dominação. Eu não vou falar de política não, mas a cada dia que passa a gente começa a perceber que a gente vem sido lesado cada vez mais.
Você já ouviu falar de um termo chamado quinto dos infernos? No início da colonização do Brasil, era tomado 1/5 daquilo que as pessoas produziam. Hoje é pior. Quem produz muito é tomado 1/4. 27,5% daquilo que chega para você é tomado. Mas vamos continuar. Naquela época também acontecia desse jeito. Naquela época, o governo exercia essa dominação, e eles elegiam, e eles escolhiam dentre o povo alguém para ser responsável por essa coletoria. Eu vou explicar para você como que isso funcionava. O governo chegava numa cidade e fazia ali naquela cidade uma pesquisa. Tantos mil habitantes, a cultura dessa cidade é esta, a arrecadação possivelmente é esta. Então essa cidade, com esse povo, com essa arrecadação, com essa riqueza, deve gerar um percentual X de imposto. Eles determinavam que cada cidade tinha um valor específico a ser levantado naquele lugar. E eles faziam uma triagem daquele lugar e escolhiam, contratavam alguém para ser o responsável daquele local. Era um coletor. A gente percebe que Mateus, ele era cobrador de impostos, mas tinha alguém acima de Mateus. Zaqueu, ele era o homem responsável por Jericó. Ele foi o cara que conseguiu de Roma o direito de explorar a cidade. Zaqueu, ele era um chefe dos coletores de impostos. Zaqueu, ele era ligado ao Império Romano, e o Império Romano dizia: olha, eu recebo de você, o valor contratado que essa cidade precisa me pagar é X. Então todo mês eu espero que X chegue até os nossos cofres. Zaqueu, ele contratava no meio da multidão alguns outros coletores que ia fazer esse trabalho de cobrar do povo. Só que o que fosse a mais daquilo combinado com Roma, não precisava ser repassado. Tanto que o texto que nós lemos nos dá muita margem para isso. Eu pesquisei isso, tá? Em alguns comentários, alguns livros de história. E você percebe que Zaqueu fala com Jesus, dá muita margem para isso. Ele diz: olha, ele estava sem graça diante de Jesus. Ele fala: vou pegar metade do que eu tenho e eu vou dar para os pobres. Eu fico imaginando ele lembrando do quanto ele lesou aquele povo. Eu vou entregar para ele. E detalhe, se eu roubei alguma coisa de alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Essa conversa com Jesus constrangeu Zaqueu. E Zaqueu, ele se manifestava dizendo: olha, eu preciso deixar de ser quem eu sou para me tornar alguém que tenha realmente uma vida querida no meio dessa sociedade. Sabe, Jesus, ele entra em Jerusalém, em Jericó, para encontrar um homem assim. Jesus, ele entra em Jericó para achar alguém que era odiado pelo povo. Jesus, ele entra nessa cidade e ele passa no meio de uma estrada. Eu fico imaginando quando Jesus entra e cura o cego, o alvoroço que foi naquela cidade. Jesus chegou chegando. Ao beira do caminho, eu fico imaginando os coxos sendo colocados, os cegos, os doentes, os necessitados. Todo mundo queria alguma coisa de Jesus. Zaqueu, ele tinha tudo. Zaqueu não era doente, mas ele ficou sabendo que ali ia passar alguém importante. E o texto diz que ele queria ver quem era Jesus. A curiosidade no coração de Zaqueu atraiu ele até diante do Senhor. Eu fico imaginando Jesus caminhando na rua e vendo as possibilidades de escolha para ele entrar na casa. Jesus poderia pegar aquele coxo que está ali no canto, acompanhado de sua família, chorando, e ir para a casa dele. Jesus poderia ter ido ao encontro de um outro cego e ter curado aquele homem. Jesus poderia ir até atrás daquela pessoa que não tinha comida dentro de casa e providenciar comida para ela. Jesus poderia escolher a casa de qualquer um naquele lugar. Só que foi para Zaqueu que ele olhou. Foi para aquele homem que ninguém gostava que ele olhou. Foi para aquele homem detestável, aquele homem odiável, repugnante, que ninguém queria ter relacionamento. Foi para esse homem que Jesus olha e fala: desce depressa, porque eu quero ir para a tua casa
hoje. Sabe, a mensagem de hoje faz a gente refletir que aos olhos de muitos, a escolha de Jesus foi errada. A mensagem de hoje faz você se colocar no mesmo patamar daquela multidão. Eu vou dar um exemplo para você. Respira fundo assim, ó. Pensa naquela pessoa que tirou tua paz essa semana. Pensa naquela pessoa que nas redes sociais você olhou e falou: cara, por que Jesus morreu por essa pessoa também? E é para essa pessoa que Jesus olha e diz: desce depressa. Sabe, talvez seria a última pessoa que você acharia que Jesus ia visitar. A vida de Zaqueu. Mas foi para ele que Jesus decidiu ir. Diz para quem está do seu lado: Jesus vai contradizer você sempre. A gente conversava à mesa ontem. Eu estava à mesa com um amigo ontem. E eu falei algo. Eu gosto de conversar com gente inteligente. É bom. Não estou falando que... Entenda, tem gente que é inteligente, gente que é sábio, mas tem gente que é absurdo. Alguém já teve a oportunidade de conversar com gente assim? Que você olha e fala: cara, que gostoso. Não dá vontade de largar a pessoa, não é verdade? E foi uma conversa muito agradável que eu tive ontem com uma pessoa muito especial. Ela não é de Angra. E na conversa eu aprendi muito, mas nós conversamos sobre algo interessante. E eu falava sobre erros e acertos. Uma frase que eu já falei, eu disse a frase para essa pessoa, eu digo para você agora aqui: por que Jesus te mostraria o pecado de alguém? Por que Jesus te mostraria o erro de alguém? Será que é para você expor? Ou é para você condenar? Deixa eu te perguntar: o que Satanás faz com os erros de uma pessoa? Oi? Deus levantou a mim e a você para denunciar pecado. Amém? Eu não posso concordar com o pecado de ninguém. Eu não posso. Quem condena, quem concorda com o pecado de alguém é cúmplice. Diz para quem está do seu lado: para de ser cúmplice. Quem concorda com o pecado de alguém é cúmplice. Deus te chamou para denunciar pecado. Agora, a função de Satanás é usar esse pecado para jogar na tua cara, para te azucrinar, para te humilhar. Pecado descoberto precisa ser pecado arrependido. Pecado arrependido é pecado perdoado. Pecado é perdoado, a gente se levanta e continua. Amém? Agora, se você fica remoendo o mesmo pecado, é sinal que não houve arrependimento sobre a sua vida. A gente precisa seguir para o alvo. Sabe, Jesus, ele tinha tudo para ignorar Zaqueu. Todo mundo, ninguém gostava dele. Mas ele decidiu olhar para Zaqueu. Ele tinha tudo para ser ignorado, mas ele foi observado por Jesus. Sabe, Jesus, por ser um judeu, ele também já exerceu a sua obrigação de pagar impostos. E a sua família também. E certamente ele viu a sua casa sendo cobrada por esse povo. Eu fico imaginando, depois que José morre, fica Maria com Jesus e seus irmãos, e ainda assim eles precisavam pagar os seus impostos. Eu fico imaginando Jesus olhando para dentro de casa e vendo a necessidade de cumprir um saldo, e às vezes um saldo opressor. Além dele ver essa situação, Jesus não se indignava com aquele povo. Ele falava: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Jesus tinha motivos para escolher qualquer outra pessoa do meio daquela multidão para visitar a casa dela. Ele não estaria pecando se fizesse isso. Ele poderia olhar para Zaqueu e falar: não quero ir na casa de Zaqueu, eu quero ir na casa de fulano de tal.
Jesus não era obrigado a ir na casa de Zaqueu, mas quando Jesus faz isso, a intenção, a decisão de Jesus era didática. Jesus estava querendo ensinar alguma coisa para aquele povo e continuar ensinando para mim e para você. A atitude que Jesus tem de olhar para Zaqueu, que já estava numa posição de destaque, não era só Zaqueu que via Jesus, mas todo mundo via Zaqueu. Existia multidão e alguém que estava em cima da multidão sendo exposto. Todo mundo olhava, eu fico imaginando as pessoas olhando para Jesus, mas também olhando assim, falando: olha quem está aqui, olha quem está aqui em cima, será que a cara dele não queima? O que ele está fazendo aqui? Mas Jesus olha para ele, quando Jesus chama: Zaqueu, desce, que eu quero ir para a sua casa. Jesus estava querendo ensinar alguma coisa para aquele povo, e estava querendo ensinar alguma coisa para você. Repete comigo assim: Jesus não faz acepção de pessoas. Posso ouvir um graças a Deus? Você não era a pessoa melhor para Jesus escolher. Olha para quem você era. Vê se você era a pessoa mais adequada para Jesus escolher para jantar na casa. Sabe, pela lógica, muitos de nós, se nós fôssemos discípulos e andássemos com Jesus para preparar um caminho para ele, e soubesse que Jesus ia entrar na casa de alguém, eu tenho certeza que muitos de nós escolheriam ou o cego, ou o coxo. A gente escolheu um monte de gente que a gente acharia que estava passando por necessidade. Certamente, possivelmente, se tivesse ali algum parente seu, de repente você até beneficiaria alguém, dizendo: não fala nada, vem comigo, só me acompanhe, vem para trás, eu vou botar você cara a cara com o homem, só vem. Você acha que isso não acontece nos dias atuais? Se estivesse a cargo dos discípulos escolher alguém para Jesus ficar na casa, possivelmente eles beneficiariam alguém que eles se compadeceriam. Mas Jesus olha para este homem que ninguém queria estar perto, olha para este homem que ninguém queria conversa, olha para esse homem que estava contradizendo a presença de Jesus ali, olha para esse homem que todo mundo murmurava contra ele, olha para esse homem e diz: é você, eu quero estar contigo. Jesus mostra para aquele povo que ele estava ali, não porque ali havia alguém importante, mas porque havia ali alguém necessitado. Aonde houver um pecador, ali há alguém necessitado. Sabe, é preciso então entender, quando Jesus escolhe Zaqueu, começa a acontecer na cabeça de Zaqueu, naquele momento ali, quando Jesus está vindo, dentro da cabeça de Zaqueu, imagina um turbilhão que estava acontecendo. Algumas barreiras precisavam ser quebradas naquele lugar. Zaqueu precisava tomar algumas decisões que iam contradizer aquilo que ele tinha por convicção. E eu tenho aprendido que para a gente chegar até Jesus, para você chegar até Jesus, é preciso quebrar algumas barreiras de separação. É preciso você derrubar algumas muralhas que você faz para não ir até Jesus. Eu tenho certeza que se eu perguntar para muita gente aqui: por que você saiu da igreja? Tem gente que criou um castelo forte e botou em volta um rio grande, né? E encheu de jacaré, para poder falar: não, daqui eu não saio dessa fortaleza para ir até Jesus, não. Eu não vou até lá. Porque você criou algumas muralhas que te separam de Jesus. E você chegou a dizer: eu, crente, eu não quero ser crente mais não. Nunca mais. Eu até vou na igreja, faço as minhas orações em casa, mas eu não quero mais ser crente. Eu me decepcionei com o pastor. Eu fiquei triste com os irmãos que olhavam para mim de um jeito diferente. A gente é mestre para construir barreiras. Sabe, Zaqueu tinha várias barreiras que podiam separá-lo de Jesus. Só que nenhuma delas foi um empecilho para que eles não vissem. A primeira barreira era a sua profissão. Quem ele era. Eu imagino ele chegando para Jesus e fala: mestre, eu roubo o nosso povo, eu entro oprimindo o nosso povo. A profissão dele era uma barreira. Ele não era só um cobrador de impostos, ele era o chefe dos caras que cobravam impostos. A gente olha no meio da nossa comunidade religiosa e a gente traça alguns perfis de pessoas para fazer parte dela.
Deixa eu contar uma coisa para você. Quando nós começamos a igreja, eu fiz uma oração, eu falei: Deus, manda para cá gente que ninguém quer. Manda para cá gente que deu errado em todos os lugares. Manda para cá gente que as pessoas não conseguiam se relacionar. Manda para cá gente que estava aborrecida, gente que estava chateada, gente que foi ferida, gente que foi humilhada, para a gente poder tratar, para a gente poder cuidar. Foi uma oração que eu fiz lá atrás, e alguns falaram para mim: cara, tu é louco. Naquela época eu até pensei que eu era louco, mas hoje quando eu olho você, e eu vejo o teu rostinho de alegria e de felicidade, eu fico tão feliz com o que Jesus fez na sua vida. Eu fico tão feliz com o que Jesus trabalhou na tua vida, porque aquela vida de tristeza já não existe mais, amém? Quem está feliz com Jesus aqui neste lugar, dá uma glória a Deus. É tão gostoso você ver que Jesus muda a história, e continua mudando até hoje. Mas a gente traça um perfil de pessoas que frequentam a igreja, que vêm à igreja. Há 1 ano e meio atrás, uma pessoa teve um sonho, eu tive um sonho similar a isso também. Essa pessoa chegou para mim e falou: pastor, eu tive um sonho do Senhor fazendo o apelo, e indo um monte de gente para o altar, de terno e gravata, e essas pessoas estavam entregando a vida para Jesus, várias pessoas, e dentre essas pessoas de terno e gravata existia um, esse estava ajoelhado, ele tinha um terno diferente, um sapato diferente, e ele estava ajoelhado no altar também. Eu não sei o que é, eu não sei o significado, e quando essa pessoa falava isso ao meu coração, o Espírito Santo falava para mim: você está preparado para pastorear o governo da cidade? Você está preparado para pastorear líderes do governo da cidade? Eu vou enviar esse povo para ir. Aí de repente você ouve um negócio: meu pastor vai se envolver com política? Não, eu quero pastorear os políticos também. Que isso, pastor? Esse povo é terrível. Se você não cuidar, tem gente lá fora que vai cuidar. Está conseguindo entender? Ah, pastor, eu sou totalmente contra isso. Meu amado, não estou falando de politicagem. Eu estou falando de gente que muita gente olha e fala: não acredito que esse povo vai se converter. Eu tenho orado para que o governo a ser levantado no próximo tempo nessa cidade se dobre diante do Senhor. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. A igreja precisa entender isso e orar por isso e clamar por isso. Pastor, eu não gosto desse povo. E daí? Jesus tinha tudo para não gostar de você, e ainda assim decidiu te amar e te perdoar. Jesus estava ensinando isso para a gente nesse ato. Eu estou olhando para aquele homem que ninguém gosta, mas é ele que eu quero. Eu estou olhando para aquele homem que todo mundo rejeita, mas é por ele que eu vim aqui neste lugar. Meu amado, se a gente não se levantar como igreja nesse tempo, outras religiões se levantarão e eles pastorearão o seu governo. Eu estou dizendo isso porque não é só político que eu estou interessado em pastorear. Eu quero os médicos, eu quero os engenheiros, eu quero os pedreiros, as donas de casa, eu quero aqueles que estão hoje encarcerados, aqueles que estão vendendo droga lá no alto do morro, aquelas mulheres que estão vendendo o seu corpo. Ei, Deus nos deu uma cidade inteira para amar, para cuidar e para pastorear. Jesus não faz acepção de pessoas. A profissão de Zaqueu era uma barreira. Outra barreira que Zaqueu tinha era a sua riqueza. Sabe, há pouco tempo Jesus tinha encontrado com um homem rico, um jovem rico. Esse jovem rico falava para ele: Rabi, o que eu faço para entrar no reino dos céus? Eu cumpro toda a lei, tenho os meus rituais, vou aos cultos. Jesus olha para ele e diz: pega seus bens, dá para os pobres, me segue. A Bíblia diz que aquele homem virou as costas e foi embora. A riqueza estava no coração daquele homem. Só que ele encontra agora um homem rico. E se você ler o texto, Jesus não fala nada. Zaqueu que diz para Jesus: a minha riqueza não vai ser só minha mais, eu vou dividir com o necessitado. E se eu roubei, eu quero distribuir. Jesus não pediu nada para Zaqueu.
mas ele entregou tudo para Jesus. Não estou falando para você que ter dinheiro é o risco, é problema. Às vezes a gente olha, e há um tempo atrás, na história da igreja, havia uma classe que se dedicava à pobreza, porque achava que ser cristão era ser pobre. E as pessoas abriam mão das riquezas. Você vai ver isso, os monges, eles iam lá para os monastérios fazer voto de pobreza. A única coisa que eles tinham era a roupa do corpo, porque dizia que isso era um jeito que eles tinham de separar a vida deles para Deus. Deus não te chamou para viver uma vida miserável. Deus não te chamou para viver uma vida, entenda, sem recursos, sem provisão. Deus te chamou para você governar essa terra. Deus te chamou para você ter o melhor dessa terra. Deus te chamou para você ser feliz, com dinheiro ou sem dinheiro. O problema é que às vezes a gente só acha que vem para a igreja gente que tem muito dinheiro. Ou você acha que na igreja tem gente que falou o seguinte: eu não vou naquela igreja não, porque aquela igreja só tem gente rica. Você viu aquele monte de carrão bonito que está lá fora? Tem gente que acha que ser rico é ter dinheiro. Gente, o carro é fruto do trabalho das pessoas, não é verdade? Agora, nessa igreja tem gente que chega a pé, tem gente que chega de carro, tem gente que chega de bicicleta, moto elétrica, ônibus alugado. A gente aluga um ônibus para a galera vir lá da Japuíba, do Belém para cá, não é verdade? Eu estou pensando agora em aqui atrás cimentar um lugar grandão aqui e fazer um lugar para o povo chegar de helicóptero também. Ué, por que não, gente? Imagine só, olha só, imagine você fazer um lugar cimentadão, grandão ali, um heliponto ali, e escrever embaixo: esperando você pousar. Aí passa um bilionário carente de Jesus, olha assim e fala: aquilo ali é uma igreja, tem uma vaga para mim, por que eu não vou descer ali? Às vezes não vem porque não tem um lugar para ele. Mas eu não estou preocupado com o dinheiro da pessoa. Sabe, a igreja ela não tem que estar preocupada com a posse das pessoas. Ela tem que estar preocupada com a pessoa, quem ela é, não o que ela tem. Zaqueu tinha muito dinheiro e isso poderia ser um problema para se aproximar de Jesus. Jesus não estava interessado no dinheiro, Jesus estava interessado em quem Zaqueu era. Sabe, outra barreira que Zaqueu tinha, que podia isolar, era a sua altura. Que isso, pastor? Sério, ele poderia estar conformado com a barreira que a multidão fez. A gente está falando aqui de uma altura física, mas pensa só, alguém já foi ver o filho no 7 de setembro lá e chegou atrasado, e está todo mundo na frente e você está assim, ó. E a gente vai chegando de ladinho assim, até chegar na beira da grade para poder ver o filho. Eu já fiz isso várias vezes. Mas a gente sabe que no meio de uma multidão, para Zaqueu, a sua altura poderia atrapalhá-lo, a sua estatura. Eu digo que de repente você olha e diz: tem gente maior do que eu, tem gente mais importante do que eu, tem gente mais alta do que eu, e essas pessoas vão conseguir chegar até Jesus na minha frente. Elas estão vendo o que eu não estou vendo. Isso não foi um limitador para Zaqueu. Ele não se conformou com essa limitação. E havia uma outra limitação, que era o próprio orgulho. Afinal, Zaqueu não se sentava com qualquer pessoa. Afinal, Zaqueu, ele era o chefe dos cobradores de impostos. Afinal, eu não coloco esse tipo de gente na minha mesa. Quem era esse simples nazareno, que não tem nem casa, nem posse, nem voz direito? Sabe, se Zaqueu olhasse para o teu orgulho próprio, ele poderia dizer: espera aí, como que eu vou me expor na multidão? Como que eu, o homem que sou, o que vão dizer de mim estando na igreja? O que vão dizer de mim agora que eu decidi aceitar Jesus? Sabe, eu me relaciono com gente muito importante. O homem mais importante da história estava passando na frente de Zaqueu, e ele fez de tudo para se encontrar com ele. Sabe, e por último, tinha uma barreira absurda
que estava tentando separar Zaqueu. E essa barreira, ela só se manifestou depois que Jesus se manifestou. Essa barreira, esse desafio, eram os murmuradores. Depois que Jesus escolhe Zaqueu, acontece um alvoroço naquele lugar. Aquele povo estava feliz por ver Jesus, mas ficou triste com Jesus, porque Jesus escolheu Zaqueu. Quando Jesus escolhe Zaqueu, a multidão diz: peraí, quem esse homem pensa que é para entrar na casa desse publicano? Esse é o Jesus que todo mundo está falando? Ele escolheu Zaqueu, como pode? Eu fico imaginando Jesus ouvindo isso, porque eles falavam alto, Zaqueu ouvindo isso, porque eles falavam alto. E eu estou dizendo isso para você, porque as pessoas vão falar de você, porque você decidiu entregar a tua vida para Jesus. Sempre vai ter gente que não vai entender quem Jesus é e o que Ele está fazendo na sua vida. Sempre tem gente que vai olhar para você e vai falar: cara, até um tempo atrás você era um cara legal, mas agora você está quadrado, está careta. Você quer ir para a igreja agora, só usa a Bíblia direto. Você não manda mais aquelas fotos de... Você sabe do que eu estou falando, né? Você hoje não fala mais daquele tipo de palavra que você falava. Você não se assenta mais conosco nessa zoeira. Você mudou. Sempre vai ter gente que vai reclamar da mudança que Jesus fez na sua vida. Eu quero fazer um desafio. Olha, quando falarem do que Jesus está fazendo na sua vida, olha com o que o diabo está fazendo na vida delas. E eu te pergunto, escolha de que lado você quer ficar. Escolha quem vai governar a sua vida. Sabe, a multidão começou a reclamar, dizendo que este homem não era digno da visita de Jesus. Eu preciso te falar uma coisa. Repete comigo assim: pare de ouvir a multidão e ouça o que Jesus está falando. Numa hora como essa, certamente Zaqueu deve ter ouvido muitas críticas, e a gente falou um pouco acerca disso. Se ele tivesse escutado as críticas, certamente ele não tinha estado com Jesus. A sua determinação foi incrível, mas aprenda uma coisa: a atitude salvadora sempre foi de Jesus. Hoje de manhã nós conversamos. Gente, estava bom demais a classe maturidade hoje de manhã. Todo domingo eu faço propaganda, mas quem vem na classe hoje sabe. Nós falamos hoje acerca da tentação. Cara, foi absurdo. Como que começa o processo de tentação? Como que começa o processo de pecado na vida de uma pessoa? E como resistir a esse processo de pecado? Na conversa de hoje nós falamos que Adão, antes de pecar, não conhecia Deus como nós conhecemos. Mas como assim, pastor? Adão se encontrava com Deus? Não, antes de Adão pecar, ele conhecia alguns atributos de Deus, mas ele não conhecia outras coisas de Deus. Adão não conhecia o perdão de Deus. Adão não conhecia a justiça de Deus e nem a totalidade do amor de Deus. Tudo isso se revela depois que Adão peca. A graça se manifesta na vida de Adão depois que Adão peca. Aí eu cheguei para as pessoas que estavam conosco, os alunos que estavam aqui hoje, e eu disse o seguinte: quando Adão peca, acontecem duas coisas: justiça e perdão. Eu tenho falado um pouco sobre isso. Justiça dá para o outro o que ele merece. É ou não é verdade? É ou não é verdade? Justiça é dar ao outro aquilo que ele merece. E perdão é dar ao outro aquilo que ele não merece. Quando você perdoa alguém, você sabe que a outra pessoa está errada, mas você dá para ela o perdão mesmo sabendo que ela não merece. O perdão é teu. Você tem o direito de dar e o dever de entregar. E eu disse que o amor de Deus era tão grande por Adão, e Adão não conhecia, que depois que Adão peca, depois que a humanidade peca, ela descobre anos, séculos depois, que Deus já havia preparado o perdão, o sacrifício, antes de Adão nascer. Tem um texto que diz que antes da criação do mundo, Deus já havia imolado o cordeiro. Deus já havia preparado o perdão para quando o homem caísse. Deus já havia tido em direção do homem a intenção de tê-lo novamente,
mesmo quando o homem pecasse. Meu amado, aprenda uma coisa: por mais que você esteja procurando por Jesus, por mais que você tenha saído de casa hoje dizendo, eu preciso mudar a minha vida hoje, eu preciso entregar a minha vida hoje, a atitude de salvar nunca vem de você, sempre vem de Deus. Foi o Espírito do Senhor quem moveu o teu coração, foi o Espírito do Senhor quem te convidou para estar neste lugar hoje, foi o Espírito do Senhor quem tem te sacudido essa semana e tem gerado no seu coração uma necessidade de mudança. É esse Espírito de Deus, é o Espírito Santo de Deus que age em amor em você, que te constrange dizendo, eu não mereço, mas ainda assim eu sei que Ele me ama. Sabe, a intenção de ver Jesus foi de Zaqueu, mas eu creio que Jesus entrou naquela rua, naquela cidade, naquele dia, naquele lugar, para encontrar Zaqueu. Foi Jesus quem buscou Zaqueu. Zaqueu apenas subiu na árvore para ver, mas foi Jesus quem o viu primeiro no meio da multidão. Jesus, quando olha para Zaqueu, ele diz, desce depressa. Sabe, Jesus poderia ter olhado e dizer, Zaqueu, desce aí, ou eu vou dar um tempo para você descer. Zaqueu, eu vou terminar aqui, daqui a pouco você desce, para a gente se falar. Mas não foram essas palavras. Jesus olha para Zaqueu e ele diz, desce depressa. Eu fiquei pensando nessa palavra, por que desce depressa? Por que desce depressa? Jesus já havia se despedido dos seus discípulos há um tempo atrás, e ele estava caminhando para a cruz. Jesus já havia traçado a sua entrada na cruz. Ele tinha que entrar em Jerusalém uma semana antes. Faltavam poucas horas, poucos dias para ele entrar em Jerusalém. Jesus não tinha mais tempo de fazer muita coisa, mas ele olha para Zaqueu, aquele que ninguém olhava, aquele que ninguém queria, aquele que todo mundo odiava, e ele pensa, ainda dá tempo de salvar essa vida, ainda dá tempo de falar com ele. Zaqueu, desce depressa, é hoje, é agora, esse é o tempo. Eu não tenho muito tempo, mas o tempo que eu tenho é suficiente para salvar a tua vida, para mudar a tua vida. Meu querido, você veio para a igreja hoje com a intenção, eu vou na igreja para ver como é que é, mas semana que vem eu volto, porque aí eu quero voltar, sabe? Querido, desce depressa. Pode ser que não tenha mais tempo. O Senhor chamou você aqui hoje para dizer que o tempo é curto. Desce depressa, não perca tempo. Ele está te chamando, Ele está te chamando. Ele chega para Zaqueu e fala, Zaqueu, desce depressa, porque me convém entrar na sua casa. Sabe, Jesus estava oferecendo a Zaqueu a comunhão do Filho de Deus. Jesus estava chamando Zaqueu para dizer para ele, Zaqueu, eu quero trocar o pão contigo. Numa noite de Santa Ceia como essa, Jesus trouxe você aqui para dizer, eu quero ceiar contigo hoje. Eu quero ter esse momento contigo. Jesus lhe oferece para Zaqueu a comunhão. Sabe, eu digo isso porque ele poderia se achar indigno de convidar Jesus para uma refeição. Imagine o alvoroço que ia dar no meio daquele povo, se Zaqueu chega para Jesus e fala, já almoçou hoje? Acabei de assar um cordeiro lá em casa, quer almoçar comigo? Eu fico imaginando o alvoroço que ia ser no meio daquele povo, dizendo, peraí, é assim? Você vai tirar Jesus do nosso meio? Mas acontece algo interessante demais. Pela primeira vez na história de Jesus na terra, Ele se oferece para entrar na casa de alguém. Jesus até esse momento não tinha pedido para entrar na casa de ninguém. Ele sempre foi convidado, ele sempre foi chamado. Mas nessa hora ele fala, Zaqueu, eu quero entrar na sua casa. Eu estou dizendo isso para você, porque de repente você entrou aqui na igreja hoje e você fala, cara, eu não me imagino crente, eu não me imagino na igreja. Sabe, se as pessoas conhecessem quem eu sou, a maioria delas nem ia querer sentar comigo, a maioria delas nem ia querer se relacionar comigo.
Era o mesmo que estava acontecendo no texto. Só que, querido, antes de eu querer me relacionar contigo como seu pastor, seu futuro pastor, Jesus está querendo se relacionar contigo como o Senhor da sua vida. Jesus estava dizendo para Zaqueu: eu quero, se ninguém quer, eu quero entrar na sua casa. Se ninguém quer dividir o pão contigo, eu quero dividir o pão com você. Se ninguém quer trocar o cálice com você, eu quero trocar o cálice com você. Mas me convém hoje, há um desejo no meu coração de entrar na sua casa, entrar na sua vida. Sabe, o encontro com Jesus muda tudo, querido. Lembra que eu falei no começo que pessoas impossíveis de se converter, você talvez era uma delas? Desde que você se encontrou com Jesus, tudo mudou na tua história, tudo mudou na tua casa, tudo mudou na tua vida. Após ter se encontrado com Jesus, Zaqueu assumiu não só os seus erros, mas tomou uma decisão de mudar a sua vida e de se reconciliar com todos à sua volta. Uma decisão muda seu nome, uma decisão muda o seu presente, uma decisão muda toda a tua história. Hoje à tarde eu estava descansando um pouco e eu despertei. Deixa eu confessar uma coisa, beber água para não confessar errado. Olhando rede social, a gente viu pessoas com chamado se relacionando com pessoas que não têm propósito. Entenda, é tão complicado quando a gente tem convicção de que Deus tem um chamado na nossa vida, mas a gente escolhe só de andar com pessoas que abandonaram o propósito. Não tem como a gente juntar as duas coisas. Se você tem um chamado, se você tem uma missão, se você tem um propósito, se você só se relaciona com pessoas que abandonaram o propósito, você também está abrindo mão do seu chamado. E eu olhei hoje alguns posts, eu olhei um que me chamou a atenção e eu falei: como é que pode, Senhor? Alguém que tem um chamado absurdo, só querer estar perto de gente que o passado condena, o presente sustenta o passado que viveu porque não quer se arrepender. E eu te pergunto, está indo para onde? Jesus não faz acepção de pessoas. Essa pessoa também é digna não, essa pessoa também é alvo do amor de Deus. Mas o que eu quero dizer para você? Jesus não está carente de você, é você quem está carente de salvação. A gente precisa aprender a valorizar o chamado de Jesus. Zaqueu poderia muito bem dizer: não quero descer da árvore, eu só vim aqui por curiosidade. E Jesus: tudo bem, eu só queria salvar a tua vida, salvar a tua casa, salvar a tua história. Então deixa eu seguir para a cruz, porque tem mais pessoas que serão salvas com o meu propósito. Meu amado, talvez você esteja ouvindo essa mensagem dizendo: eu não me acho digno de ser amado por Deus, porque eu sou cheio de erro. Talvez você esteja ouvindo essa mensagem e está dizendo: sabe, Jesus não merece, eu sou tão errado, eu sou tão errada, eu não me acho digno de ceiar, não me acho digno da mesa, eu sou até uma pessoa religiosa, mas os meus erros têm me afastado a cada dia mais da presença de Jesus. Há uma diferença entre errar e planejar o erro. Há uma diferença entre pecado e iniquidade. O pecado pode até ser um acidente de percurso. Agora, a iniquidade é a prática do pecado sem arrependimento. A iniquidade está levando muita gente para o inferno. Sabe, eu não vejo problema de você ser alguém que erra e se arrepende e quer mudar. Mas o problema é quando eu erro, sustento o erro e quero arrumar um culpado pelo erro que eu fiz. Hoje de manhã nós citamos sobre isso. Nós falamos de Adão e Eva, quando o Senhor chega para Adão e fala: Adão, onde é que você está? O primeiro erro de Adão foi não amar a Deus. E porque ele não amou a Deus, ele duvidou da palavra que Deus deu para ele. E porque ele duvidou da palavra que Deus deu para ele, ele desobedeceu. É em cadeia.
Você deixa de amar a Deus, você planeja o erro e você faz o erro. E depois que você peca contra Deus, qual é o próximo pecado? Alguém sabe? Adão, o que aconteceu? O que ele fala? A mulher que tu me deste. Alguém que se desvia de Deus, que erra e não se arrepende, a próxima atitude que ela tem é botar a culpa em alguém. Adão poderia ter falado: mestre, eu ouvi do Senhor a palavra, eu errei, eu estou aqui escondido porque eu estou envergonhado. Mas ele não, ele queria continuar pecando, colocando a culpa em alguém. O que eu estou dizendo para você, querido, é que não há problema se você descobrir, reconhecer que pecou, se arrependeu e decidiu recomeçar. O problema é a gente olhar para o erro, se acostumar com o erro e querer conviver com o erro. Sabe, Jesus não veio salvar e dar vida para gente santa, não. Ele veio buscar e encontrar aquele que estava perdido. Jesus, ele veio te achar essa noite. Se você está olhando e está se achando indigno, Zaqueu também se achava. Se você veio para aqui, ouviu essa mensagem e falou: cara, eu queria tanto voltar a congregar, eu queria tanto ser igreja de novo, mas eu não tenho coragem. Jesus te achou. Ele veio aqui por você essa noite. De repente, entrar na igreja para você hoje foi uma contradição. Cara, ontem eu estava lá na zoeira e hoje eu estou na igreja. Sabe, de repente, desde a hora que você entrou aqui, está vivendo isso no teu coração. O nome da mensagem de hoje é contradição. Zaqueu estar com Jesus era totalmente contra para todo mundo ali. Era totalmente inaceitável. Agora, desde o primeiro momento que você entrou nesse culto, a culpa pelos pecados que você cometeu está açoitando o seu coração. Você está ouvindo essa palavra e você está ouvindo dentro do seu coração tudo que você fez de errado e tem feito de errado, e alguns corações está até doendo. Sabe, Jesus não ama mais a mim do que a você. Eu não ficaria chateado se no meio dessa multidão Jesus aparecesse e ele falasse: eu não vou para a casa do pastor hoje, eu vou para a casa do fulano de tal que está aqui. Eu não ficaria chateado se Jesus escolhesse a sua casa hoje. Eu me alegraria. Sabe por quê? Porque eu tenho o privilégio de estar com Jesus todos os dias da minha vida. Eu tenho o privilégio de me assentar à mesa com minha família e convido Ele todos os dias a estar comigo. Sabe, eu me alegro em estar com Jesus, só que hoje chegou a sua vez. Hoje chegou o dia dele falar para você: desce depressa, porque eu quero ceiar contigo. Só Deus sabe o esforço que você fez para estar aqui hoje. Só Deus sabe como que aquela pessoa insistiu para você estar aqui hoje. Agora saiba de uma coisa: antes de você entrar nesse culto, Ele já tinha te visto, e Ele está te chamando hoje. Desce depressa e vem se encontrar comigo neste altar. Zaqueu, Jesus está olhando para você hoje.